O tema propósito está em alta nas redes sociais. Encontrar o meu propósito virou quase uma obrigação e geralmente as pessoas estão associando propósito a uma vida próspera, de facilidades e com poucos problemas. Mas será que essa é a promessa de Jesus para mim e para você? Bom dia, soldados da madrugada! Não é raro você encontrar vídeos e pessoas falando exaustivamente sobre propósito nas redes sociais. Eu tenho certeza que você já viu vídeos, palestras, cursos vendendo como encontrar seu propósito, orientações. E é interessante que a maioria dessas pessoas, a maioria desses orientadores estão relacionando o seu propósito a uma vida mais fácil, a uma vida mais próspera, a uma vida sem problemas ou com problemas reduzidos. Será que essa é a orientação da Bíblia para mim e para você? Ora, de acordo com a Bíblia, aceitar o propósito de Deus não é garantia de uma vida abundante, nem de uma vida fácil e nem de uma vida com prosperidade. Acompanha comigo o primeiro texto que nós vamos ler hoje, que são palavras do próprio Jesus. Está em Mateus capítulo 16, verso 24, e diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então a gente começa a entender que viver o meu propósito pode significar ir contra a minha vontade. Não significa que eu vou necessariamente contra a minha vontade, contra aquilo que é forte no meu ser, contra aquilo que eu tenho de forças, contra os meus dons. Mas Jesus está dizendo que você vai ter que se negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz. O propósito não é uma facilidade. Uma cruz não significa que eu vou ter uma vida fácil. Pode ser que eu tenha prosperidade com o meu propósito? Pode ser sim. Mas a primeira promessa de Jesus é que você tem que tomar sua cruz e seguir adiante dele. Encontrar o meu propósito pode significar receber oposição das pessoas. E aí você está aí de mimimi, não quer cumprir o seu propósito. Porque as pessoas não olham para mim. Porque o pastor não quer deixar eu pregar na igreja. Mas é porque... e cheio de porquê na vida. Para com isso. Deixa eu te falar uma coisa. Se você começar a cumprir seu propósito, você vai ter oposição. Atos capítulo 16, verso 22 a 24, conta a história de Paulo e Silas, quando eles foram açoitados e presos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Você está mesmo achando difícil o seu propósito? Você está mesmo encontrando resistência diante do seu propósito? Você está mesmo em dúvida se é isso que você tem que fazer na sua vida? Encontrar oposição, ser perseguido, representar uma ameaça física. As pessoas deram uma surra em Paulo e Silas. E, além da surra, levaram eles para a prisão. Além da prisão, levaram ele para o interior do cárcere. Além de levar para o interior do cárcere, prenderam os pés no tronco como se eles fossem os presos mais perigosos daquela cidade. É isso que você vai encontrar se você caminhar na direção do seu propósito. Resultado abaixo do esperado. Mas as pessoas, eu gravei um vídeo e as pessoas não viram, não encaminharam. Mas eu fiz um áudio e não deu muitas visualizações. Não interessa. Resultado abaixo do esperado é algo que pode te encontrar se você caminhar na direção do seu propósito. Veja o que aconteceu com Noé. Gênesis capítulo 7, verso 13, diz assim: Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Você quer um resultado mais abaixo do esperado do que de Noé?
120 anos de pregação e apenas 8 pessoas se converteram, apenas 8 pessoas se salvaram. Porém, a humanidade foi salva através de Noé. Ele esteve cumprindo com o seu propósito. Aí você deve estar bugado agora, né, Kepler? Você só falou coisas ruins. Como é que eu vou caminhar agora na direção do meu propósito se eu só enxerguei coisas ruins? Qual é a recompensa que tem quem vive o propósito de Deus? A resposta também está na Bíblia e eu começo com Isaías capítulo 26, verso 3. A Bíblia diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. O meu propósito e o seu propósito tira a minha confiança dos meus méritos e começa a depositar as confianças naquele que é o dono do universo. Eu passo a depositar a minha confiança, a minha paz, a minha atitude, os meus resultados nas mãos daquele que sabe de todas as coisas, nas mãos de Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti, Senhor. Felicidade nessa terra e no reino dos céus. Acompanha comigo o que Jesus, o próprio Jesus, diz em Mateus capítulo 5, nos versos 10 e 11. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Jesus começa assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Então, quando você não tiver resultados, quando as pessoas começarem a te atacar, quando as pessoas perseguirem você por aquilo que você está fazendo, que é de acordo com o seu propósito, você vai se sentir feliz, além da paz que excede todo o entendimento. Atos capítulo 16, verso 25 e 26. Vamos ver como é que foi a reação de Paulo e Silas quando eles foram presos e açoitados? O verso 25 diz o seguinte: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Verso 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Além da paz que excede todo o entendimento, que vai inundar seu coração a ponto de você, açoitado dentro de uma prisão, ter condições de louvar a Deus e orar e cantar em alta voz, o sobrenatural de Deus só vai acontecer se você aceitar caminhar na direção do propósito dele para a sua vida. Esse episódio é forte, porque fala ao meu coração e fala ao seu coração também. No próximo episódio nós vamos finalizar o assunto do propósito, dizendo como Satanás tenta minar o seu e o meu propósito. Hoje você tem uma tarefa. Dedique um tempo para entender quais são as coisas que Deus está indicando para você fazer, que você não quer fazer. Quais são as coisas que Deus está pedindo você para caminhar na direção e que você está enfrentando resistência? A resistência própria, é você quem está caminhando ao contrário, querendo ir ao contrário. Dizendo assim: não, isso é coisa da minha cabeça, não, eu não quero caminhar nessa direção, não, as pessoas não vão aceitar, não, eu tenho medo do julgamento, não, eu não quero ir nessa, eu sou muito pequeno, eu sou muito falho, eu sou muito isso ou muito aquilo. Deus vai quebrar hoje todas as suas objeções para que você caminhe na direção do propósito dele para a sua vida. E se você escutou o áudio de hoje até aqui e quer se comprometer a encontrar e a caminhar na direção do seu propósito, mesmo diante das consequências negativas, me mande a palavra obediência.